A noite descia sobre a cidade como um manto pesado e úmido, envolvendo tudo em uma escuridão quase palpável. Lá fora, o vento uivava, arranhando as janelas de vidro e fazendo as árvores balançarem como esqueletos dançando em um ritual macabro. Era o tipo de noite em que a mente humana, por mais cética que fosse, começava a brincar com sombras e ruídos, transformando o estalo de um galho em um sussurro distante, o arrastar de móveis velhos em passos lentos e hesitantes. Esta não era uma noite para se estar sozinho em casa, mas Sofia estava. E o pior, ela estava prestes a mergulhar em histórias que jamais deveriam ser ouvidas na solidão de um lar, ainda mais em uma noite como esta. Sofia, apesar de seu ceticismo arraigado, sentia um calafrio percorrer sua espinha. A casa parecia encolher ao seu redor, e a sensação de isolamento era quase opressora. Ela sempre se considerou uma mulher de lógica, alguém que buscava explicações racionais para cada fenômeno. Fantasmas, assombrações, maldições, mero folclore, contos para assustar crianças. No entanto, uma curiosidade insaciável sempre a impulsionou. E foi essa mesma curiosidade que a levou a um achado peculiar. Enquanto arrumava o sótão, um lugar que raramente visitava, seus dedos esbarraram em uma caixa empoeirada e esquecida. Dentro, entre velhos mapas e cartas amareladas, havia um diário encadernado em couro, com páginas que pareciam ter sido manuseadas por séculos. Não era um diário comum. Ao invés de anotações pessoais, continha uma série de relatos detalhados, escritos em uma caligrafia elegante e antiga, sobre eventos sobrenaturais e lendas urbanas, particularmente as que envolviam cemitérios. A capa trazia um título simples, mas inquietante: Os Sussurros do Além-Túmulo. Sofia sorriu, um leve ar de desdém em sua expressão. Histórias de fantasmas, pensou ela. Perfeitas para uma noite chuvosa e entediante. Mal sabia ela que aquelas páginas guardavam segredos capazes de abalar sua sanidade. Ela se aconchegou na poltrona mais confortável da sala, com uma xícara de chá fumegante ao lado, pronta para desvendar os mistérios contidos no diário. A primeira história chamou sua atenção, contada do ponto de vista de um coveiro. Em um cemitério antigo, à beira da floresta, vivia um coveiro chamado Elias. Elias era um homem de poucas palavras, com olhos que pareciam ter visto demais. Diziam que ele tinha o dom, ou a maldição, de ouvir os sussurros dos mortos. Não eram vozes claras, mas lamentos indistintos, pedidos de paz, ou, por vezes, ecos de raiva e desespero que se infiltravam em sua mente enquanto ele cavava as sepulturas. Sofia sentiu um arrepio. A descrição era vívida, quase como se ela estivesse lá, sentindo o ar frio da noite e o cheiro úmido da terra. O diário continuava. Elias, acostumado à companhia silenciosa dos falecidos, nunca se incomodou com os sussurros. Eram parte de seu dia a dia, como o ranger de sua pá ou o canto noturno dos corujas. Mas uma noite, enquanto fechava o portão principal, ele ouviu algo diferente. Não era um sussurro, mas um lamento agudo, quase um choro. E então, entre as lápides de mármore branco, ele jurou ter visto algo se mover. Uma brisa gelada pareceu soprar dentro da sala, e Sofia se encolheu na poltrona. Seus olhos percorreram a página, ansiosos pelo que viria a seguir. O ceticismo começava a dar lugar a uma curiosidade mais sombria. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O que Elias viu, movendo-se com uma leveza irreal entre as sombras projetadas pelas lápides, não era um animal noturno, tampouco a imaginação pregando-lhe peças. Era a silhueta translúcida de uma mulher, vestida com um branco desbotado que outrora fora um vestido de noiva. Seu véu esvoaçava sem vento, e de seus lábios pálidos escapava o lamento que Elias havia escutado. Era a noiva fantasma,
Uma presença que assombrava aquele cemitério há décadas e cuja história era sussurrada pelos mais velhos da cidade em noites de lua cheia. A noiva fantasma era o espírito inquieto de uma jovem mulher que morrera no dia de seu casamento. Seu coração, já fragilizado pela ansiedade e pela paixão, não suportou a notícia da traição de seu noivo. Ele, um homem de posses e promessas vazias, havia fugido com a fortuna de sua família, deixando-a humilhada e com o coração em pedaços no altar. A dor, a vergonha e a profunda traição foram demais para ela, e seu último suspiro foi um misto de tristeza e um desejo ardente por justiça. Sua alma, incapaz de encontrar a paz, permanecia presa entre os mundos, buscando vingança contra o noivo e todos aqueles que de alguma forma haviam contribuído para sua desgraça, ou que simplesmente se assemelhavam a ele em espírito e ambição. Elias, o coveiro, sentia a angústia daquele espírito. Ele a via, não com os olhos físicos, mas com uma espécie de visão interior, uma sensibilidade aguçada para o sofrimento dos que partiram. A noiva fantasma não era uma aparição violenta como outras lendas contavam. Sua fúria era silenciosa, uma tristeza tão profunda que congelava o ar ao seu redor e fazia as flores murcharem. Ela flutuava entre as sepulturas, um espectro de melancolia, e seus lamentos eram a trilha sonora do cemitério após o anoitecer. Elias, em sua compaixão, tentou abordá-la, oferecendo-lhe preces e palavras de consolo, mas seu toque translúcido apenas passava por ele como uma bruma fria. Com o tempo, o coveiro começou a ser assombrado por visões. Não eram visões da noiva, mas fragmentos do passado dela. O noivo sorrindo de forma maliciosa, as joias roubadas brilhando sob a luz da lua, a expressão de choque e desespero no rosto da jovem noiva no altar. Essas imagens se misturavam aos sussurros dos outros mortos, criando uma cacofonia de vozes e cenas em sua mente, tornando suas noites ainda mais solitárias e perturbadoras. Ele percebeu que a noiva fantasma não queria apenas vingança contra seu traidor, mas desejava que a verdade sobre ele e sua família fosse revelada. Ela queria que todos soubessem da desonra que haviam causado, que o peso da culpa recaísse sobre eles. Uma noite, enquanto Elias cavava uma nova cova sob a luz bruxuleante de sua lanterna, a noiva fantasma materializou-se mais claramente do que nunca. Seus olhos, embora vazios, pareciam fixos nele com uma intensidade gélida. Sua voz, antes um lamento indistinto, tornou-se um sussurro quase audível, um som que parecia vir de dentro da própria terra. Ela não pedia por paz, mas por revelação. Eles carregam o sangue da mentira, ela ecoou. A linhagem dele está marcada pela traição. O segredo deles está enterrado mais fundo que qualquer tumba. Elias sentiu um calafrio que não vinha do frio da noite. A noiva fantasma, com um gesto etéreo, apontou para uma lápide antiga, quase ilegível pelo tempo. Nela, ele conseguiu decifrar um sobrenome familiar. Um nome que ainda ressoava nos salões da cidade como sinônimo de poder e respeito. Era o sobrenome da família do noivo, o homem que a traíra. E com um último sussurro que se desfez no ar gélido, a noiva fantasma revelou um segredo sombrio sobre a família do noivo. Eles não eram apenas os traidores de seu passado, mas carregavam uma maldição que se estendia por gerações, uma mancha que o dinheiro e o poder não podiam apagar. A linhagem estava amaldiçoada, e o coveiro se viu, sem querer, no centro de uma intriga que transcendia a vida e a morte. Sofia, imersa naquela leitura macabra, sentia a tensão das histórias se infiltrar em seus ossos. Cada palavra do diário de Elias era um arrepio que percorria sua espinha. Um convite sombrio para um mundo que ela sempre considerara mera fantasia. O ceticismo, que antes a ancorava firmemente na realidade, começava a ceder, corroído pela atmosfera pesada e pelas reviravoltas da narrativa.
No entanto, por mais que a razão lhe dissesse para fechar o livro e acender todas as luzes, uma força irresistível a impelia a continuar. Era como se a voz da noiva fantasma, ecoando através das páginas, aprendesse, exigindo que ela testemunhasse o desdobramento de sua tragédia e vingança. O diário continuava a desvendar os segredos daquele cemitério e de seus habitantes, vivos e mortos. Elias, o coveiro, agora não era apenas um observador passivo, mas um elo vital na teia de intrigas e maldições. A revelação da noiva fantasma sobre a linhagem amaldiçoada do noivo reverberava em sua mente, um mistério que ele sentia a obrigação de desvendar. Ele começou a investigar, discretamente a princípio, entre os túmulos antigos e os registros empoeirados da paróquia local. Cada fragmento de informação era um pedaço de um quebra-cabeça sombrio. Ele descobriu que a família do noivo, os Montenegro, como o diário finalmente nomeava, era uma das mais antigas e influentes da região, mas também uma das mais reclusas, envolta em um véu de mistério e sussurros. A história do diário se aprofundava, introduzindo a figura do herdeiro. Não era o noivo original, que já havia partido há muito tempo, mas um descendente direto, alguém que carregava o peso da traição ancestral em seu próprio sangue. O diário de Elias descrevia este herdeiro como um homem melancólico, atormentado por pesadelos e uma sensação inexplicável de culpa e desgraça. Ele vivia em uma mansão isolada, herdada de seus antepassados, onde a riqueza não conseguia afastar a sombra de uma maldição que se manifestava através de eventos inexplicáveis e um perpétuo estado de angústia. Era como se a tristeza da noiva fantasma tivesse se enraizado na própria linhagem do traidor, condenando seus descendentes a uma existência de tormento silencioso. O coveiro, em suas investigações, percebeu que a noiva fantasma não buscava apenas vingança cega. Sua busca era por justiça, por uma reparação que transcendia a morte e o tempo. Ela queria que a verdade fosse exposta, que o nome de sua família e o seu próprio fossem limpos e que a linhagem que a havia desonrado sentisse o peso de seus atos, mesmo através de gerações. O herdeiro, portanto, não era apenas um alvo, mas uma peça nesse intrincado jogo de destino e retribuição. Ele era o último elo de uma corrente de sofrimento, o ponto de convergência entre o passado e o presente da maldição. A narrativa do diário detalhava como Elias, movido por uma compaixão profunda pela noiva fantasma e uma crescente inquietação com a situação do herdeiro, tentava encontrar uma maneira de intervir. Ele passou noites em claro, folheando livros antigos, conversando com os espíritos do cemitério que, por vezes, respondiam com fragmentos de memórias e lamentos. A cada revelação, a história ficava mais densa, mais complexa, e Sofia sentia um nó se formar em seu estômago. Ela não conseguia mais se desvencilhar da sensação de que estava lendo algo proibido, algo que não deveria ter chegado às suas mãos. A busca de Elias o levou a um antigo registro de terras, escondido em um fundo falso de um armário na sacristia da igreja. Ali, entre escrituras e testamentos centenários, ele encontrou uma pista que parecia insignificante à primeira vista. Um pequeno brasão familiar, quase ilegível, gravado em um documento de compra e venda de terras que datava da mesma época da tragédia da noiva fantasma. Ao lado do brasão, um nome se destacava: Silva. Não era o sobrenome da noiva, nem o dos Montenegro. Era um nome que não se encaixava na narrativa até então, mas que parecia ter alguma relevância para o passado da jovem noiva. O coveiro sentiu um arrepio. A noiva fantasma havia mencionado eles, no plural. Eles carregam o sangue da mentira. Não era apenas o noivo. Havia outra família envolvida, um outro elo na corrente da traição. E o brasão
por alguma razão que Elias ainda não compreendia, parecia familiar. Sua mente, sempre aberta aos sussurros do além, começou a conectar pontos que a lógica comum jamais uniria. E então, em um momento de clareza assustadora, enquanto lia a descrição da propriedade envolvida na transação, uma pista se revelou. Uma conexão que ligava a antiga maldição a algo muito mais próximo, muito mais pessoal. O diário de Elias mencionava um detalhe específico sobre a topografia do terreno, algo que ele reconheceu de imediato. E com um choque gelado, o coveiro encontrou uma pista que ligava Sofia, a ouvinte, à maldição. O sobrenome Silva, o brasão e a descrição da terra, tudo apontava para uma conexão impensável. Sofia sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Um calafrio que não era do vento frio que entrava pela fresta da janela, mas de uma compreensão súbita e aterradora. A pista do coveiro, o sobrenome Silva, o brasão e a descrição da terra, ressoava em sua mente como um sino fúnebre. Era como se as palavras do diário tivessem saltado das páginas e a envolvessem em um abraço gelado, revelando uma conexão inesperada, quase impossível, com as histórias que ela devorava. Seu ceticismo, já fragilizado, desmoronou completamente. De repente, ela não era mais uma mera espectadora, mas uma peça intrínseca naquele drama secular. O diário de Elias, com sua caligrafia tremida e as páginas amareladas, continuava a desvendar o passado, lançando uma luz sombria sobre a traição original da noiva fantasma. Elias, o coveiro, havia se aprofundado na história dos Silva, descobrindo que eles eram antigos vizinhos dos Montenegro, famílias cujas terras se entrelaçavam por gerações. A noiva fantasma, cujo nome em vida era Isabela, era uma moça de rara beleza e espírito vibrante, apaixonada por Fernando, o herdeiro dos Montenegro. O amor deles era um fogo intenso, prometido e abençoado, até que a ambição e a inveja se infiltraram. A traição não veio apenas do noivo Fernando. O diário revelou que um membro da família Silva, um primo distante de Isabela chamado Ricardo, movido por uma paixão doentia e o desejo de possuir as terras dos Montenegro através de um casamento arranjado, conspirou com o próprio irmão de Fernando. Juntos, forjaram cartas e provas falsas que incriminavam Isabela de infidelidade, destruindo sua honra e seu futuro. Fernando, jovem e inexperiente, sucumbiu às mentiras e a abandonou no altar, desposando a irmã de Ricardo para selar uma aliança de terras e poder. Isabela, humilhada e destroçada, não suportou a dor. Sua alma, incapaz de aceitar tamanha perfídia, não encontrou paz, e sua morte foi apenas o início de sua eterna busca por justiça. As descrições de Elias eram tão vívidas que Sofia podia quase sentir a dor de Isabela, o eco de seu coração partido. A intensidade do amor da noiva antes da traição era palpável nas páginas. Um amor puro e incondicional que foi brutalmente esmagado. A dor da noiva, descrita pelo coveiro, manifestava-se de formas cada vez mais intensas no cemitério. Não eram apenas sussurros, mas lamentos audíveis, ventos gélidos que sopravam do nada, e a aparição de uma névoa densa e fétida que pairava sobre a lápide de Isabela sempre que a lua estava cheia. Elias testemunhou objetos se movendo, pequenas flores murchando instantaneamente ao seu toque, e a sensação constante de ser observado por olhos invisíveis e lacrimejantes. A noiva fantasma não era apenas uma alma em busca de vingança. Era a personificação da dor e da injustiça, uma entidade que se fortalecia com a memória de sua tragédia. O coveiro, em suas anotações, tentava decifrar a complexidade da maldição. Ele percebeu que a raiva de Isabela não se dirigia apenas aos Montenegro, mas também ao Silva, a família que, através de Ricardo, havia sido cúmplice de sua desgraça.
A maldição havia se ramificado, atingindo ambas as linhagens, uma teia de sofrimento que se estendia por séculos. O brasão Silva, aquele que Elias havia encontrado no registro de terras, era idêntico a um que ele havia visto em um medalhão antigo, guardado em um pequeno relicário na casa paroquial, que, segundo a lenda local, pertencia à família fundadora daquela região. A descrição da terra mencionada no documento era inconfundível. Uma propriedade com uma pequena colina que oferecia uma vista privilegiada para o cemitério e que tinha uma peculiaridade em sua fundação. Uma antiga pedra rúnica, quase engolida pela vegetação. Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela conhecia aquela descrição, conhecia muito bem. A casa onde ela vivia, isolada na colina, com a vista panorâmica para o antigo cemitério, era a mesma propriedade descrita no diário. E a pedra rúnica, quase invisível sob o musgo e a era no canto mais antigo de seu jardim, era uma característica que sempre a intrigou, mas nunca havia dado importância. O sobrenome Silva era o sobrenome de solteira de sua avó materna, uma mulher que raramente falava sobre seu passado e que havia deixado para Sofia, antes de falecer, um pequeno relicário de prata, quase idêntico ao descrito por Elias, contendo um medalhão com um brasão familiar. Sofia sentiu um nó na garganta. Aquela pista, que parecia tão distante, apontava diretamente para algo em sua própria casa, para sua própria linhagem. A cada palavra, a realidade se distorcia, e o passado distante da noiva fantasma se fundia de forma aterrorizante com o presente de Sofia, revelando uma conexão que ela jamais poderia ter imaginado. Ela não era apenas uma simples leitora. Era parte da história, parte da maldição. Sofia, com o coração batendo descompassadamente contra as costelas, sentiu o ar denso e frio da noite abraçá-la. A revelação a atingira com a força de um raio. Ela, Sofia, a cética, a pragmática, era parte integrante daquela teia de dor e traição que se desenrolava nas páginas amareladas do diário de Elias. Suas mãos tremiam enquanto ela percorria os corredores escuros de sua casa, cada sombra parecendo se estender e dançar com uma vida própria, cada rangido da madeira antiga soando como um lamento distante. A casa, antes um refúgio de paz e isolamento, agora parecia um mausoléu, um recipiente de memórias e sofrimentos que não eram seus, mas que a reclamavam como herdeira. Guiada pelas dicas das histórias, Sofia começou sua busca frenética. Não havia um plano claro, apenas uma urgência desesperada de encontrar a verdade, de desvendar o elo que a ligava à noiva fantasma. Seus olhos varriam os móveis antigos, as estantes repletas de livros empoeirados, as tapeçarias desbotadas que adornavam as paredes. Ela procurava por algo que pudesse confirmar a terrível conexão, algo que pudesse dar forma àquele pavor que lhe apertava o peito. O relicário de prata, o mesmo que sua avó lhe deixara, jazia sobre a cômoda em seu quarto. Ela o pegou, a prata fria em seus dedos aquecidos pela ansiedade, o brasão familiar gravado na superfície, idêntico àquele descrito por Elias. Não era apenas uma herança, era uma chave. O diário mencionava uma antiga pedra rúnica no jardim, quase engolida pela vegetação. Sofia, munida de uma lanterna, aventurou-se para fora, o ar noturno picando sua pele. A luz fraca da lanterna dançava sobre as folhas úmidas e os arbustos densos, até que, em um canto esquecido do jardim, ela o encontrou. A pedra rúnica, coberta de musgo e era, como uma cicatriz antiga na terra. Ao lado dela, semi-enterrada e quase invisível, havia uma pequena caixa de madeira envelhecida, quase corroída pelo tempo e pela umidade. Com dedos trêmulos, Sofia a desenterrou. Dentro da caixa, havia um feixe de cartas amarradas com uma fita de seda desbotada e uma fotografia em sépia. A caligrafia nas cartas era elegante,
mas a tinta estava quase ilegível em alguns trechos. A fotografia mostrava uma mulher jovem, de beleza delicada e olhos expressivos, vestida com um traje de noiva. Não havia dúvidas. Era Isabela, a noiva fantasma. As cartas eram de sua avó materna, dirigidas a uma amiga íntima, revelando segredos de família que nunca deveriam ter vindo à tona. A avó de Sofia era de fato uma Silva, descendente direta de Ricardo, o primo que havia conspirado contra Isabela. As cartas detalhavam a culpa que a família Silva carregava, a maldição que se manifestava em infortúnios e perdas inexplicáveis através das gerações. Uma herança de dor que a avó de Sofia, em seus últimos dias, tentou expiar através de rituais e orações silenciosas. A conexão de Sofia com a história era inegável, esmagadora. Ela não era apenas uma descendente de uma das famílias envolvidas. Ela era a personificação viva da maldição, o ponto de convergência de séculos de sofrimento e injustiça. Seu ceticismo, antes uma fortaleza impenetrável, agora era uma ruína, varrido pela força avassaladora da verdade. O mundo como ela o conhecia se desfez em pedaços, substituído por uma realidade onde fantasmas e maldições eram tão reais quanto o ar que respirava. Enquanto Sofia lia as últimas linhas da carta, um frio intenso a envolveu, muito mais profundo do que o da noite. As luzes da casa começaram a piscar erraticamente e um sussurro gélido ecoou pelos corredores. Um lamento que parecia vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Os objetos sobre as prateleiras tremeram e um vaso de flores secas caiu ao chão, estilhaçando-se. Uma fragrância de jasmim, doce e inebriante, mas com um toque de putrefação, preencheu o ar. A noiva fantasma parecia estar mais presente do que nunca, sua dor e sua raiva manifestando-se com uma intensidade crescente, alimentada pela revelação da verdade. Sofia sentiu uma presença invisível, mas palpável, atrás dela. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. O sussurro se tornou um lamento audível, um som de choro e desespero que parecia vir diretamente de sua alma. Lentamente, com um medo paralisante, Sofia virou-se. No centro da sala, onde a luz da lua entrava pela grande janela, uma figura translúcida começou a se materializar. Era uma mulher, vestida em um véu esvoaçante e um vestido de noiva, os olhos profundos e vazios, mas repletos de uma tristeza ancestral. A beleza de Isabela era inegável, mas sua aura era de um desespero tão profundo que quase rasgava o ar. Seus lábios finos se moveram, mas nenhum som inteligível saiu, apenas um gemido de dor que reverberava na alma de Sofia. A noiva fantasma, com sua presença etérea, estendeu uma mão pálida e translúcida em direção a Sofia, seus olhos fixos nos dela, como se estivesse a ponto de proferir uma verdade final, de exigir uma reparação que a ligaria para sempre ao seu destino sombrio. A mão translúcida da noiva fantasma pairava no ar. Um convite silencioso, ou talvez uma ameaça velada. Sofia sentiu o pânico subir pela garganta, mas algo naqueles olhos vazios, repletos de uma dor milenar, acendeu uma chama de compaixão em seu peito. Ela não era mais a cética, a observadora distante. Era uma participante, uma herdeira de uma maldição que pedia por um fim. O silêncio na sala era tão denso que parecia esmagar, até que a noiva fantasma, com um esforço visível que parecia consumir sua essência etérea, conseguiu formar palavras, um sussurro rouco e frágil que ecoou não nos ouvidos de Sofia, mas diretamente em sua mente. Justiça, paz ou vingança. A voz era um lamento, um eco de séculos de sofrimento, carregada de uma angústia tão profunda que Sofia sentiu a própria alma tremer. A noiva fantasma moveu-se lentamente, flutuando em direção a ela, e Sofia não recuou. Seus olhos se encontraram,
E naquele instante, Sofia viu a traição, a dor de um amor perdido, a humilhação pública e o desespero de uma vida ceifada brutalmente. Viu a sede de retribuição que a mantinha presa entre os mundos, a busca incessante por um equilíbrio que nunca chegava. Eu fui traída, continuou a noiva, cada palavra uma facada de dor. Meu noivo, Ricardo, meu primo, eles me roubaram tudo, minha vida, minha honra, meu futuro. A maldição não terminará até que a dívida seja paga. A figura etérea estendeu a mão novamente, desta vez apontando para o relicário que Sofia ainda segurava. Você carrega o sangue deles. Você sente a maldição. Sofia sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. A noiva fantasma não estava ali para feri-la, não diretamente. Ela estava ali para exigir, para manifestar a dor de sua existência. A escolha era clara: ajudar a noiva a encontrar a paz ou ser arrastada para o abismo de sua vingança, tornando-se mais uma vítima na longa linhagem da maldição. O medo ainda estava presente, mas a compaixão e um senso de responsabilidade inato começaram a dominar. Sofia sabia que não poderia ignorar aquele chamado. A história não era mais apenas uma lenda, era a sua realidade. O que eu preciso fazer? Sofia conseguiu perguntar, sua voz embargada, mas firme. A noiva fantasma recuou um passo, a intensidade de sua presença diminuindo ligeiramente, como se a esperança tivesse acendido uma pequena vela em sua escuridão. Você deve expor a verdade, sussurrou a noiva. A verdade da traição, o pacto de Ricardo com o desconhecido para roubar a fortuna e o amor, a maldição. Alimenta-se do silêncio, da negação. Quebre o silêncio. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz fantasmagórica, uma urgência que transcendia o tempo. O relicário. Ele contém a prova, o brasão, a marca do pacto. Sofia olhou para o relicário em sua mão. O brasão, que antes parecia apenas um adorno familiar, agora revelava-se como um símbolo de uma aliança sombria, um segredo ancestral. A avó de Sofia, nas suas cartas, havia apenas aludido à culpa e aos infortúnios, mas nunca à raiz da maldição. A noiva fantasma estava pedindo que ela desenterrasse não apenas uma história, mas uma conspiração, um ato de profanação que havia condenado sua própria alma. A figura da noiva fantasma começou a brilhar com uma intensidade renovada, não mais de dor, mas de uma expectativa quase febril. Ela estendeu a mão novamente, desta vez um gesto de súplica, não de exigência. O túmulo de Ricardo está no cemitério, sob a árvore mais antiga. O pacto está lá, enterrado com ele. Um arrepio percorreu Sofia. A noiva fantasma queria que ela profanasse um túmulo, que desenterrasse uma verdade que fora enterrada por séculos. Era um ato extremo, perigoso, mas a intensidade no olhar da noiva deixava claro que não havia outra forma. A paz de Isabela, e talvez a de sua própria linhagem, dependia disso. Sofia sentiu um nó na garganta, a consciência do peso da decisão. Ela poderia ignorar, tentar esquecer, mas sabia que a noiva fantasma não a deixaria em paz. A maldição continuaria, talvez até mais forte, se ela se recusasse. O ar na sala ficou ainda mais pesado, mas agora com uma tensão expectante. A noiva fantasma, com sua figura etérea, parecia estar se dissolvendo e se reforçando ao mesmo tempo, sua existência atrelada à decisão de Sofia. Seus lábios finos se moveram novamente, e um último sussurro, mais forte e claro do que os anteriores, ressoou na mente de Sofia. Você deve cumprir o pacto, quebrar a maldição,
Ou será a próxima a se juntar a mim na escuridão. A ameaça era real, palpável. Sofia não tinha escolha. Ela teria que ir ao cemitério, ao túmulo de Ricardo, e expor a verdade. A noiva fantasma havia pedido um último ato, um sacrifício. E Sofia sabia, com uma certeza aterrorizante, que esse sacrifício poderia custar-lhe muito mais do que apenas a sua paz. Sofia sentiu o peso da decisão esmagá-la. Não era apenas uma questão de cumprir um pedido, mas de desenterrar segredos que gerações haviam tentado apagar. A noiva fantasma, com sua figura etérea, aguardava, sua presença um fardo invisível, mas opressor. A noite, antes apenas escura, agora parecia conspirar, cada sombra um lembrete do que a esperava. Ela sabia que não poderia ignorar o chamado. A maldição, agora, era parte dela. Com uma determinação que beirava a loucura, Sofia pegou um casaco pesado e uma lanterna. O relicário, agora um símbolo de sua triste herança, estava firmemente apertado em sua mão. Cada passo em direção à porta era um desafio, mas a imagem da noiva fantasma, misturada com a dor ancestral que havia sentido, impulsionava-a. O cemitério, outrora um lugar de repouso, agora se revelava um campo de batalha, onde o passado e o presente se chocariam. A brisa fria da noite chicoteava seu rosto enquanto ela caminhava, as luzes da cidade parecendo distantes e irreais. O portão de ferro forjado do cemitério rangeu com um gemido fantasmagórico ao ser empurrado, ecoando na quietude sepulcral. A luz da lanterna dançava sobre as lápides, revelando nomes esquecidos e datas gravadas em pedra. Sofia procurou pela árvore mais antiga, guiada por uma intuição que parecia vir de outra dimensão, uma conexão com a noiva fantasma. Finalmente, ela a encontrou, uma árvore centenária, suas raízes retorcidas abraçando a terra como garras de um monstro adormecido. Sob sua sombra imponente, uma lápide gasta revelava o nome de Ricardo. O coração de Sofia batia como um tambor de guerra. Ela se ajoelhou, sentindo a terra fria e úmida sob suas mãos. Não havia paz ou ferramentas, apenas a urgência de uma alma em busca de paz. Com as próprias mãos, Sofia começou a cavar. A terra era dura, misturada com raízes finas e pedras. O medo e o cansaço lutavam contra sua resolução, mas a imagem da noiva fantasma, pairando invisivelmente sobre ela, a impulsionava. Horas se passaram, e o suor escorria por seu rosto, misturando-se com a terra. Seus dedos doíam, mas ela não parava. Então, seus dedos tocaram em algo duro e frio. Com um esforço renovado, ela desenterrou uma pequena caixa de madeira, envelhecida e úmida, mas ainda intacta. Ao abri-la, a luz da lanterna revelou um pergaminho amarelado e um medalhão de prata, idêntico ao brasão do relicário. O pergaminho continha um pacto, escrito em uma caligrafia antiga e formal, detalhando a traição de Ricardo, sua aliança com um primo distante para roubar a fortuna de Isabela e desacreditá-la publicamente, garantindo que seu amor fosse desfeito e sua honra destruída. O medalhão era o selo daquele acordo sombrio. Enquanto Sofia lia, a noiva fantasma materializou-se novamente, pairando ao seu lado, seus olhos fixos no pergaminho. Não havia mais dor ou raiva em seu olhar, apenas uma calma profunda. A verdade, finalmente exposta, libertou-a. Uma luz suave começou a emanar da figura etérea, e Sofia sentiu o ar se aquecer ligeiramente. A verdade foi revelada. Sussurrou a noiva, sua voz agora límpida, sem o lamento de antes. A maldição está quebrada. A dívida paga. A luz se intensificou, e a noiva fantasma, Isabela, não mais uma figura de sofrimento, mas de uma beleza serena, sorriu para Sofia. Foi um sorriso de gratidão, de paz. Então, como a névoa da manhã se dissipa ao sol,
ela se dissolveu no ar, deixando para trás apenas um rastro de leveza e um perfume suave de jasmim. Sofia permaneceu ali, ajoelhada na terra, o pergaminho e o medalhão em suas mãos. O amanhecer começava a atingir o céu de tons rosados e dourados, e o canto dos pássaros rompia o silêncio. Ela não era mais a mesma pessoa cética que havia começado aquela jornada. A experiência a havia transformado, abrindo seus olhos para um mundo além da compreensão lógica, um mundo onde o passado nunca está realmente enterrado. A volta para casa foi diferente. A casa de Sofia agora tinha uma nova atmosfera, um silêncio diferente, não mais pesado e opressor, mas de uma paz recém-encontrada. O relicário em sua mão não era mais um presságio, mas um lembrete de uma história que ela havia ajudado a encerrar. Ela havia cumprido o pacto, quebrado a maldição, e, ao fazê-lo, havia encontrado uma parte de si mesma que nem sabia que estava perdida. As histórias do cemitério, antes fontes de terror, agora eram um legado silencioso, um eco de que algumas verdades, não importa o quão profundas sejam enterradas, sempre encontram um caminho para vir à tona. E Sofia, a herdeira relutante, agora guardava não só a prova, mas a memória de uma alma que finalmente encontrou descanso.